Foi formalizado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo na manhã da última quinta-feira, na Sertão, o contrato de concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros com a Rodoviária Tejo. Trata-se de um investimento da ordem dos 36,5 milhões de euros, destinado a garantir, nos próximos 8 anos, serviços de transporte público regular de passageiros e a modernização da frota com 145 autocarros. Como explicou Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, na abertura da sessão, este processo resulta de um novo enquadramento jurídico. Permitam-me fazer um pequeno historial que nos levou precisamente a este momento hoje aqui. Portanto, em 2015 passa por via da transposição para o ordenamento jurídico nacional de uma diretiva comunitária, passa a existir um novo enquadramento jurídico naquilo que é o Serviço Público de Transportes de Passageiros. E nessa transposição passa a haver uma descentralização administrativa destas competências, passando as comunidades intermunicipais e os municípios a terem competências e responsabilidades acrescidas nesta matéria. Sendo certo que no Médio Tejo os 13 municípios deliberaram em Assembleia Municipal delegar estas competências na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. E, portanto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo assume-se como uma autoridade de transportes. E no âmbito desta delegação de competências de autoridade de transportes, assume particular relevância o Serviço de Transporte Público Regular de Passageiros, no âmbito municipal, intermunicipal e interregional, o Serviço de Transporte Público Urbano para as cidades de Abrantes e Tomar e os serviços de transporte escolar especializados para os concelhos de Abrantes, Alcanena, Mação, Orém e Tomar. E, portanto, toda esta articulação é feita pela Comunidade Intermunicipal, que tem até agora assegurado estas funções de autoridade de transporte, mas que é necessário lançar uma concessão. E este processo de lançamento, de contratualização do transporte público, já é um processo que é longo. O primeiro procedimento que foi lançado pela Comunidade Intermunicipal foi em dezembro de 2020, em que o primeiro concurso ficou deserto, ou seja, não houve entidades a concorrer. Posteriormente reformulámos aquilo que era o caderno de encargos que tínhamos lançado em dezembro de 2020 e em março deste ano foi lançado novo concurso público, tendo sido adjudicado à Rodoviária do Tejo, aliás, os parceiros que estão aqui connosco hoje na mesa. E procede-se hoje, efetivamente, ao ato público de outorga do contrato de concessão, que mais à frente o Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal, irá explicar a sua duração e o montante que está aqui em causa, bem como também as formas de financiamento do mesmo contrato de concessão. Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, explicou depois em detalhe as diferentes realidades deste contrato de concessão, que prevê também o serviço de transporte público urbano nas cidades de Abrantes e Tomar e que visa garantir o transporte regular de passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e interregional. Como a Sra. Presidente já teve a oportunidade de referir, nós tivemos um primeiro insucesso num concurso lançado em 2020 e, em cima desse processo, reformulámos todo o procedimento que foi lançado em março de 2022 e aos quais fizemos aqui um conjunto de alterações bastante significativas e que julgamos que ajudou a que hoje tenhamos a possibilidade de contratualizar esta concessão. Uma delas foi, desde logo, o alargamento do prazo contratual, portanto, nós tínhamos 4 anos, passou para 8 anos, o que permite uma amortização dos investimentos de uma forma completamente diferenciada. Houve também a modificação de serviços escolares especializados para Serviço Público de Transportes, o que teve aqui a vantagem de nos poder também
podermos acionar verbas do PART e do PROTRANSP por esta via e, portanto, assim conseguirmos aumentar um pouco o valor das obrigações de serviço público. Fez-se também aqui uma flexibilização, um ajuste de horários para maior eficiência da rede, isto é, sem que haja a diminuição de linhas e sem que haja diminuição da oferta, consegue-se fazer com menos meios do que aquilo que tínhamos previsto no primeiro concurso. Está ainda prevista também a inclusão de serviços ocasionais que os municípios poderão requisitar e, portanto, ganhando escala, estando neste processo e, portanto, potencialmente também os municípios poderem ter acesso a um preço mais baixo. E houve também aqui uma revisão do próprio modelo económico-financeiro, em que deixou das atividades acessórias terem um peso tão grande para o necessário equilíbrio da própria concessão. E, portanto, houve aqui uma otimização da própria rede, sobretudo em termos de horários, como disse, sem pôr em causa a própria oferta, e houve também aqui a inclusão dos passos escolares, que já eram despesa dos municípios e que passou a estar, portanto, integrada também neste concurso. Houve, como já referi anteriormente, um aumento das próprias obrigações de serviço público. Relativamente àquilo que é o objeto da concessão, portanto, o grosso é, de facto, o transporte público regular, municipal, intermunicipal e interregional, das linhas que estão debaixo da incidência da Autoridade de Transportes do Médio Tejo. Acresce ainda o transporte público urbano na cidade de Abrantes, na cidade de Tomar, transportes escolares especializados que foram transformados em transporte público em 4 concelhos, Abrantes, Mação, Orem e Tomar, transporte escolar especializado que se mantém especializado no município de Alcanena, os passos escolares e ainda transportes ocasionais e adicionais. E, portanto, este é o objeto do contrato e, portanto, o que quer dizer que, relativamente ao transporte a pedido e ao projeto Link, mantêm-se fora da área da concessão. A duração, como já referi, é de 8 anos e, portanto, permite aqui um maior equilíbrio financeiro, sem que isto se traduza em mais custos, quer para a CIM, quer para as câmaras municipais. E estamos aqui a falar, em números redondos, de cerca de 4 milhões de quilómetros ano que estão previstos no âmbito desta concessão. Nós estimamos nos nossos estudos económicos que o valor de toda a concessão entre as obrigações de serviço público, as recetas tarifárias e as atividades acessórias anda em torno dos 68 milhões de euros. Aquilo que é o valor do contrato, o valor da compensação é de 36 milhões de euros, onde estão incluídas aqui as vertentes dos passos, as obrigações de serviço público e também alguns serviços ocasionais. Depois apenas uma imagem gráfica daquilo que são as várias linhas de âmbito municipal, intermunicipal e interregional e, portanto, estamos aqui a falar de 188 linhas base, mais 127 parcelares e de 62 variantes. Uma imagem gráfica também relativamente às 4 linhas dos urbanos de Tomar e 3 linhas para os urbanos de Abrantes e o circuito Abuja. Portanto, esta concessão teve a aprovação em 29 de junho pelo Conselho Intermunicipal, a adjudicação à rodoviária do Tejo, que por força do caderno de encargos e do programa de concurso, obrigatoriamente tinha que constituir uma sociedade para explorar esta concessão e, portanto, designada RM Tejo 2, Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal Limitada.
Portanto, estamos aqui a falar aproximadamente de um valor ano em termos de contratuais que é em torno dos 4,5 milhões de euros e que tem previsto uma atualização de acordo com alguns indexantes e, portanto, com a própria evolução do salário mínimo nacional, com o preço dos combustíveis e com a inflação. E, portanto, curiosamente, são 3 elementos que nos últimos tempos têm crescido, o que quer dizer que, portanto, já se irá proceder a alguma atualização. Aquilo que está previsto nesta proposta é a mobilização de 145 viaturas para a concessão e a idade média da frota, portanto, passa para 11 anos. Os urbanos de Tomar são veículos elétricos adquiridos pelo próprio município de Tomar, no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários. Próximos passos, portanto, vamos entrar hoje, portanto, à assinatura do contrato de concessão, passamos para o início do período de transição, onde há todo um conjunto de o chamado Plano Anual de Operação, que vai ter que ser aprovado também pelo próprio Conselho Intermunicipal e, portanto, com todos estes elementos dos claros e férias, mapas de percursos, lista de paragens, horários de circulação, veículos, estimativas, planos de manutenção e limpeza, etc, etc, etc. E dar-vos conta de que o que nós temos previsto é um período de transição que pode ir até aos 270 dias. O nosso objetivo, se for possível, e portanto nós esperamos no início da próxima semana estar a submeter este procedimento à análise do Tribunal de Contas e, portanto, talvez mais para o final do mês saberemos se as questões são difíceis ou não são difíceis, isto vai ser relativamente rápido ou não, mas o objetivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo era ter, de facto, o início da concessão a 1 de janeiro de 2023. Até porque há uma série de contratos que terminam por esta altura e, portanto, isto terá aqui implicações contratuais em vários municípios e, portanto, seria muito interessante que isto pudesse acontecer. Será um pedido da própria comunidade neste sentido, de podermos fazer aqui a antecipação deste período de transição, o que também não será difícil, porque estamos a falar com um operador que não é propriamente um desconhecido destes territórios, mas há aqui elementos que nós não dominamos, nomeadamente esta questão também do próprio Tribunal de Contas. E pronto, de uma forma resumida, é este o resumo de um contrato que é seguramente o maior contrato assinado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Presente na sessão esteve também Orlando Ferreira, administrador executivo da Rodoviária do Tejo. O administrador abordou a importância desta concessão naquele que é o objetivo de modernização do transporte público na região. Vamos assinar aqui hoje um contrato que irá regular as relações entre a CIM do Médio Tejo e a Rodoviária do Tejo no que diz respeito à política de transportes para os próximos 8 anos. O facto de termos um país desigual, completamente inclinado para o litoral, onde só a famosa mobilidade e os transportes são apoiados em Lisboa e no Porto, leva a que as regiões do interior sejam sempre subfinanciadas nesta matéria. Este facto, associado ao de todo desconhecido da desertificação do interior, com a consequente redução da população alvo do transporte e potenciais passageiros, leva a que, efetivamente, este contrato seja extremamente difícil e de grandes riscos económicos e financeiros. Só com grande esforço e dedicação dos diversos intervenientes neste processo poderemos ter sucesso. O equilíbrio da relação concedente-concessionário será fundamental para a manutenção desta operação por parte da Rodoviária do Tejo. Por parte da Rodoviária do Tejo poderão contar com toda a nossa vontade e capacidade pessoal e profissional da empresa, dos seus técnicos, dos seus acionistas, para que tal aconteça.
temos a profunda convicção de que, da parte dos nossos interlocutores, que serão todos vós, haverá toda a ajuda e colaboração para o êxito desta parceria.